Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para o nosso 5º episódio do podcast Tem a Ver com Saúde. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto em que ele, respectivamente, não tem muito a ver com saúde, por isso que a gente quer lutar contra ele. Então, hoje a gente vai falar sobre o tabagismo. Para falar sobre o tabagismo, eu tenho aqui comigo o Dr. Lucas Moreira. Dr. Lucas Moreira é médico pneumologista, começou a sua carreira, então, na Pontifícia Universidade Católica aqui de Curitiba, no Paraná, fez a clínica médica, a residência em clínica médica no Hospital Cajuru, e depois pneumologia no Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a todos e obrigado pelo convite, fiquei bem feliz. Que coisa boa, vamos falar então, né, a gente fala, vamos falar de saúde, mas o tabagismo não tem nada a ver com isso, né? Para a gente começar então essa conversa, onde começou o tabagismo? O que foi utilizado a primeira vez aí para que, né, essa droga aí aparecesse aí na humanidade? Então, o ato de fumar já é muito antigo, tá? Ele vem de outras culturas já, principalmente aqui a cultura sul-americana, né? Os povos antigos a gente já tem indícios de 2, 3 mil anos que já usavam cigarro. O cigarro, na verdade, não, o tabaco. Uhum. O tabaco ele começou a ficar industrial, comercial, durante e após a Primeira Guerra Mundial. Antes ele era meio consumido ou mascado ou enrolado em folha, tá? Isso de forma muito artesanal em algumas partes do mundo. Quando teve a grande Primeira Guerra Mundial, o cigarro ele foi, digamos, foi achado uma maneira de deixar ele pequeno, portátil e para manter os soldados acordados. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, isso se alastrou. Tá? Isso virou comércio, virou uma grande oportunidade, e depois da Segunda Guerra, né, tem muitos generais que falam que a guerra foi ganha devido à nicotina, porque mantinha os soldados sem fome, acordados e atentos, com foco, tá? Ali nas trincheiras, nas posições de combate. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a recuperação econômica, foi dado um contexto mais glamuroso para o cigarro. Então você vê, não sei se você já viu as propagandas antigas, a aparição nos filmes, né, os galãs do faroeste e tudo, usavam o cigarro como uma forma... Na década de 80, principalmente, né, eu lembro, assim, que a gente tinha até, imagine, né, naquela época, mas até o chocolatinho de criança em que eram cigarrinhos. Porque era outro contexto, né, então ele teve uma mudança cultural ao longo das décadas. Então você falou da década de 80, então a gente tinha lá festivais de música patrocinado pelo cigarro, a gente tinha propagandas livres na televisão, né? Então o marketing depois da Segunda Guerra Mundial, ali pela década de 50, e as indústrias já sabiam os efeitos nessa época, mas não divulgavam, então o marketing foi usado muito, né, de uma forma muito, muito inteligente, digamos assim, para fazer com que as pessoas consumissem o cigarro. Né? Então o consumo explodiu, né? Então a cada década que passava o consumo explodia e chegava, e junto com isso veio as pesquisas, né, para mostrar os malefícios, né? Então chegando na década de 90 que teve esse choque e que daí a situação se inverteu, né? Daí o consumo foi caindo cada vez mais por causa do conhecimento que a gente teve, do que ele causa, do que ele pode causar, né? Do que causava nas crianças, nos adolescentes. Então, foi uma inversão, assim, então o consumo foi caindo e digamos, o conhecimento sobre o malefício do cigarro foi aumentando. Uhum. E esse consumo, ele foi caindo na mesma proporção em que essas doenças foram aumentando ou não necessariamente na mesma? Depende, assim, depende do tipo da doença. Por exemplo, o que o cigarro ele consegue, digamos, provocar mais rápido seria doenças do coração, cardiovasculares, como infarto. Então, não é uma coisa instantânea que você começa a fumar em um ano, você vai ter um infarto. São anos fumando para a consequência vir depois. E com as doenças pulmonares é um pouco mais lento. Então, o paciente fuma lá 40 anos, a doença aparece lá 40 anos depois. Tá? Então, a gente via assim, digamos, caiu o consumo 10%, as doenças pulmonares vão reduzir daqui a 10, 20 anos.
tá? Então o que a gente está vendo hoje é consequência de 30, 40 anos atrás, da época que as pessoas começaram a fumar e tiveram um pico de consumo, tá? Então o que a gente vê mais rápido agora são as doenças as cardiovasculares. Com menos tempo de cigarro você consegue ver o efeito disso. Então a gente vê uma queda. Só que é um dos fatores, né, para a doença do coração, para diminuir a incidência, né? Então a gente não consegue muito perceber, porque são muitas variáveis, tá? Mas é o que a gente percebe, assim, a gente percebeu muito nas mulheres que engravidavam e não fumavam. A gente diminuiu o número de crianças que nasceram com baixo peso, por exemplo, que é uma das coisas que o cigarro causa. Isso a gente vê muito rápido, isso, né? E nessa evolução do cigarro, no cigarro mesmo, sem a gente chegar ainda, né, nos eletrônicos que existem hoje no mercado, mas as substâncias do cigarro, conforme foi passando o tempo, foram sendo adicionadas mais drogas? Teve uma evolução nas substâncias químicas ali? Não só nas substâncias, mas teve no jeito que o cigarro é fabricado e no jeito que ele é, digamos, queimado. Vamos pegar um exemplo. Ali na década de 60, 70, eles faziam um cigarro com teor de alcatrão, que é o fumo compactado e picotado, né? Ele tinha uma quantidade de nicotina muito grande, ali de 8 a 12, até 16 miligramas. O que acontecia? Os pacientes não conseguiam... os usuários, eles não conseguiam fumar o cigarro por inteiro, né? E o número de cigarros, ele era muito variado, assim, tinha pacotinhos com 5, pacotinhos com 30, enfim. Teve uma indústria, eu não vou ficar falando o nome aqui também, que fez uns estudos para ver assim, não, qual que é a quantidade certa que consegue viciar, que consegue fazer com que a pessoa compre mais e se sinta bem, tá? O número de cigarros que a gente tem na carteira hoje, de 20, vem dessas pesquisas, de quantos momentos de satisfação a pessoa tem durante o dia. E a quantidade de nicotina não precisava ser muito grande, é de 2 a 4 miligramas. Por quê? Além das 4.700 substâncias que tem no alcatrão queimado, no cigarro ali no tabaco, a nicotina ela vem em forma de vapor, ela chega muito rápido no cérebro. Então esse é um fator que vicia bastante e que faz a pessoa querer mais e sentir essa sensação de prazer instantânea praticamente. Demora o quê? 10 segundos para chegar. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles foram vendo assim, vamos mexer com a química. Então, substâncias que aumentam a disponibilidade da nicotina, que facilitem que ela seja levada pelo vapor. Nanofuros no filtro ou no papel, que ajudam com menos combustão, menos fuligem, e a reter mais no filtro para o usuário aproveitar mais a nicotina. Então, todas essas pequenas mudanças pesquisadas, né, que favoreceram essa continuação do consumo. E veio as novidades ali na década de 2000 para 2010, os cigarros com sabores, né? Já existia, década de 80, 90 existiam os mentolados, mas não eram muito apreciados, né? Então eles fizeram mudança nas substâncias químicas, deixaram elas mais palatáveis para poder, né, aproveitar esse consumo. Então o que eles fazem? Eles pegam um cigarro, um padrão, e tem vários tipos de pessoas que têm vários tipos de consumo. Alguns preferem um cigarro mais suave, outros preferem um cigarro mais forte. Todo mundo fala lá do Marlboro, por exemplo, vermelho. Tá? Então tem uma diferença, e essas diferenças a indústria explora para poder manter a venda, né? O consumo. Isso, essa questão dos sabores até me remete assim, porque tinha muitas pessoas que não gostavam do cheiro do cigarro, né? E aí quando utilizavam então esses cigarros que eram mais, né, aromatizados, então isso mascarava um pouco, e às vezes uma pessoa que até nem consumia, começava a consumir justamente porque, né, enfim, a indústria também consegue evoluir e captar esses... Tem a questão da nomenclatura também, tem lá os cigarros light, entre aspas, os cigarros com cores mais suaves. A gourmetização, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso, mais né? Marketing, na verdade, né? Exato. É marketing visual que a gente fala. Então, às vezes é uma quantidade muito insignificante de nicotina que tem, mas a embalagem é diferente. Então a pessoa consegue colocar aquilo na cabeça, quer dizer, a indústria consegue colocar na cabeça da pessoa isso, para ela se sentir, digamos, menos culpada ou que não tá fazendo tão mal.
tá? Uhum. Né? E fora a evolução dessas próprias substâncias, né? Então a gente aí teve a questão de lei, que a gente, né, que enfim não pode mais fumar em lugar fechado, e tal. E outras saídas foram vindo aí no meio do caminho, né? Então a gente fala assim que até o cigarro teve uma evolução eletrônica aí, né? Então a gente saiu para aquele artefato de papel e hoje a gente tem outros dispositivos aí no mercado. Como que aconteceu essa evolução? E desse tipo de artefato, eles têm vários nomes diferentes ainda, né? E como que eles atuam, tanto a nível de sistema nervoso central, quando a gente fala, né, da questão do vício, né, de a gente precisar ir da droga, ou também em outros órgãos como o próprio coração e o próprio pulmão. Você perguntou primeiro como é que teve essa troca, né? Digamos, esse switch que a gente fala, né? Isso na linguagem que a gente fala da parte técnica, né? Foi assim, ali por 2004, 2007, tiveram leis que foram fundamentais para diminuir o consumo de cigarro de papel. Que foi, primeiro, o aumento do imposto sobre a produção, manufatura e venda do cigarro, né? Isso é um fato científico, que quanto mais você aumenta o imposto, menos as pessoas consomem, por causa do preço. Só que tem um limite isso. Você chega no limite. Então a gente teve uma redução muito grande no Brasil de consumo. E segundo, foi ali por 2006, 2007, a proibição de fumar em locais fechados. Então, na época, a gente tem um marco muito interessante, né? Que a gente ia lá para as festas, né? Voltava lá cheirando fumado de cigarro, e depois de um tempo a gente não teve mais essa experiência. Criaram-se os fumódromos, tudo. Só que junto com isso, teve uma atenção maior pela saúde pública e pela saúde complementar na atenção no paciente que fuma. Então, digamos, esses 3 fatores fizeram com que o consumo caísse. Então, a gente saiu de um patamar médio de 18%, por exemplo, eu não vou lembrar bem o número, para o último Vigitel hoje para 11%. Então, foi uma redução grande. Isso com crescimento populacional. Então, tem esses fatores. A mudança do cigarro do papel para o eletrônico não é bem uma mudança, não foi uma troca ainda. Porque a gente tem usuário duplo hoje, a gente chama de double user, que é o paciente que usa, a pessoa que usa o cigarro de papel em conjunto com o cigarro eletrônico, que a gente chama de dispositivo eletrônico de fumar. É o nome científico. Mas pode chamar de cigarro eletrônico, de vape, não tem problema. O que acontece? A maioria dos colegas e as pessoas em geral olham o cigarro de papel e o cigarro eletrônico como produtos de um mesmo grupo. Mas na verdade eles não são. Tá? Vou explicar o porquê. A gente tem cigarros eletrônicos de primeira, segunda e terceira geração. Tá? Os de primeira geração, eles queriam queimar o cigarro de uma forma que não produzisse combustão incompleta. Ou seja, que produz todas aquelas 4.700 substâncias. Tá? Inclusive ouro. Se você fumar 1 milhão de cigarros, você consegue 1 grama de ouro. Você vê a quantidade de coisa ruim que tem. Mas enfim, voltando. Então eles tentaram diminuir essa sujeira no cigarro. Uma forma de aquecer o cigarro sem fazer combustão. Falharam, porque ainda tinha resíduo e eram sistemas muito complicados e difíceis de produzir, e que não foram muito bem aceitos. Então eles colocaram lá tabletinho de tabaco para aquecer, em pó, não deu certo. Os de segunda geração, eles já tinham um preparado diferente de nicotina. Tá? E também uma forma de você colocar um cigarro preparado que ele absorvesse só a nicotina e não queimasse. Tá? Ele está sendo, inclusive, feito muito lobby aqui no nosso país para ser aprovado, porque eles dizem que tem 90% menos de dano à saúde em relação ao cigarro de papel. O que acontece? Essa segunda geração até que vingou um pouco. Tinham modelos que eram muito parecidos com o cigarro, né, de forma, de aparência e de tragada. Só que só absorvia a nicotina. Então esses também tiveram um pouquinho de popularidade, mas não deu certo. O que eles fizeram? A gente não tem que fazer parecido. Eles pensaram, não vamos fazer parecido com o cigarro de papel. Vamos elevar a outro patamar. Aí chegaram os sais de nicotina. O sal de nicotina é totalmente diferente da nicotina queimada e vaporizada que chega no nosso cérebro. Por isso que eu falo que o cigarro eletrônico ele é um produto diferente do cigarro de papel. Pode ser parecido, mas não é.
Esse sal de nicotina ele é muito mais viciante, porque ele chega muito mais rápido. Porque o vapor dele tem menos densidade, menos substâncias, então facilita para chegar no cérebro. E as quantidades de nicotina que tem no cigarro eletrônico são monstruosamente muito maiores. Eu tô falando assim de cigarro de papel ter 1,2, 2 miligramas de nicotina, às vezes em mais cigarros, e nesses reservatórios ter quase 50 miligramas de nicotina. Pra você ter uma ideia, a dose tóxica em criança é 42 miligramas. No adulto a gente já começa a ter náusea, ter irritação, dor de cabeça, vômito. Tá? Como a absorção não é uniforme nem contínua, a pessoa tolera. Tá? Então teve essa evolução. Então a gente já tem pessoas hoje, eu já atendi no meu consultório, que já começaram a ser usuárias do cigarro eletrônico. Elas não têm um passado de tabagismo. Elas não têm um passado de uso de cigarro, de papel ou qualquer outro produto derivado do tabaco. Então ela já vem com, digamos, esse vício novo. Só que o que acontece? Ainda tem pouca pesquisa. A gente tenta formular, eu criei até um método próprio para poder tratar esses pacientes, porque que nem eu falei, se são produtos que causam vício diferentes, o tratamento é diferente também. A gente não pode extrapolar como uma receita de bolo o tratamento do cigarro de papel para o cigarro eletrônico. E ele é muito mais difícil de tirar. O vício dele é muito mais intenso, a fissura é muito mais intensa, né? A ansiedade que ele causa na falta é muito mais intensa. Então a gente tem que enxergar que são coisas diferentes. E que nem você falou, é uma pandemia que está acontecendo na nossa frente. E isso que o produto não é legalizado no Brasil. O que é legalizado são os insumos, né? São a produção de essências, de coisas relacionadas ao cigarro eletrônico. Mas o cigarro eletrônico em si, não. E doutor Lucas, então eu vejo assim, né, todos os programas, quando a gente fala aqui, a gente sempre acaba tocando nesse aspecto que é a questão da ansiedade. Uhum. Então é uma coisa a mais aí que muitas vezes a pessoa acaba utilizando e que, enfim, vai estar danificando aí a saúde da mesma maneira, né? Mas o acesso a isso, antes da gente chegar no acesso, se a gente fosse perguntar assim, o cigarro de papel, a faixa etária que ainda utiliza o cigarro de papel, eu tenho indivíduos mais jovens ou indivíduos mais idosos? Assim, no consumo, a faixa etária que mais consome seria ali dos 25 até os 40 anos, mais ou menos. O de papel. O de papel. Uhum. É o grande, digamos ali, a porcentagem maior. Consumo, a gente tem de crianças de 10 anos até menos, e adultos idosos aí com 90 anos. Não tem muito, é uma faixa muito grande. Tá. E o eletrônico? O eletrônico hoje, a gente vê mais na população jovem. Então, dos 13, 12 anos até os 25, mais ou menos, 30 anos. Né? Isso não é uma estatística oficial. Isso são dados extrapolados dos Estados Unidos, por exemplo, mas que a gente consegue extrapolar um pouquinho para cá, e até olhando na prática. Né? Todos os pacientes que eu atendi tem menos de 35 anos no consultório. Tá? Eu não peguei nenhuma pessoa com mais de 35 anos. Até olhei a estatística ontem até para ver. Não tem. E o acesso ao cigarro eletrônico, ele é mais fácil, é mais difícil? Hoje é muito fácil, né? Apesar dele não ser legalizado, como a gente tem uma evolução no comércio eletrônico, né? Que a gente pede qualquer coisa hoje pelo celular ou pela internet. Você tem acesso a ele na sua casa, né? Entregue, ou em principais pontos de comércio. Posto de gasolina, por exemplo. Se você olha a parte de seção de cigarro, vai ter lá cigarro, charuto e cigarro eletrônico. Eles têm os descartáveis hoje. Então eles são importados ali da parte da China, do Paraguai, que esses produtos são baratos hoje. Né? A gente tem tipos de cigarro eletrônicos de todos os gostos e todos os preços. Então é muito fácil o acesso para todas as camadas. Né? Então ele se popularizou e está disseminado. Né? Isso que não tem nenhuma lei, nenhuma medida ou resolução que aprove o uso dessas substâncias. Né?
E a gente vê muitas vezes o que é a influência, né, que o pessoal acaba recebendo. A gente acabou falando aqui, né, da questão do cigarro até chegar ao cigarro eletrônico, Uhum. mas no meio do caminho a gente teve também um determinado momento em que houve o aumento do consumo de narguilé também, né? Sim, sim. O narguilé, ele, eu acho que ele vem de uns, vamos colocar aí, de uns 15 anos atrás já, né? Uhum. Então, o narguilé, ele é muito antigo, né? Ele vem ali da parte do Oriente Médio, né? É muito comum nos países do Oriente Médio. Eu tenho amigos muçulmanos que, né, já que usam narguilé, e é uma coisa cultural, né? Só que a mesma disseminação que o cigarro eletrônico teve, o narguilé teve. E além, ele é um concentrador, né, de evento social. As pessoas se reúnem em volta dele para fumar. E ele, assim, comparando com o cigarro de papel, é pior. Muito pior. Se você ficar 10 minutos fumando, né, é equivalente a 100 cigarros. Na quantidade. Porque é um tabaco puro, praticamente, com um ou outro flavorizante. E um estabilizador para não estragar. Né? É um produto bem artesanal ali, o fumo, né? E ele é queimado diretamente. Então ele passa naquela água, até a água ela não vai filtrar nada, ela simplesmente vai facilitar com que a fumaça chegue no teu pulmão. Que vai ser um ar umedecido, né? Umidificado. Então se você ficar 10, 15 minutos fumando, você está fumando praticamente carbono. Né? Então equivale ali a muitos cigarros. Né? E tem gente que usa todo dia. Eu tenho paciente já também que é dependente de narguilé. Né? E também é difícil. Só que ele é um produto análogo ao cigarro, porque ele tem queima com combustão incompleta de tabaco. Né? Então, sim, o tratamento dele ele é um pouco mais intenso, mas é o mesmo que o cigarro, que é diferente do cigarro eletrônico. E todos eles, tanto a parte do narguilé quanto agora o cigarro eletrônico, a gente tem também o que a gente sempre falou do cigarro de papel, que faz mal para quem está fumando, né? Mas também para quem está perto, que é o fumante passivo. Então, a gente tem as mesmas condições com o narguilé e com o cigarro eletrônico? No narguilé, até sim. No narguilé você tem digamos, esse evento do tabagismo secundário, que fala, ou o tabagismo passivo, ou de segunda mão, a gente fala. No cigarro eletrônico a gente não tem. Porque a gente já estudou o que é a fumaça exalada, praticamente são produtos de origem vegetal, que é glicerol e algumas vitaminas. Mas a gente não estudou se isso impacta ou não na pessoa que absorve isso, no cigarro eletrônico. Pela composição química, a princípio não. Agora, da queima de combustão, da combustão incompleta de tabaco, que é o cigarro de papel narguilé, sim, você tem o mesmo prejuízo, tabagismo passivo. Tá. Você perguntou, então, né, já que você falou narguilé, existe já o narguilé eletrônico, que não tem combustão, que é praticamente um cigarro eletrônico em forma de narguilé. Sim, existe isso. Ali naqueles países mais ricos, ali, Emirados Árabes, ali, você já pode encontrar esse produto. Tá. Ou seja, é verdade que nada é tão ruim que não possa Não, tem mais curar. coisa ainda, mas fique tranquilo, a gente vai eu vou vamos contando conversar pra você. ainda bastante. Nossa, como pode, né? É um assunto pesado, né? A gente vem para falar de saúde e de repente a gente vê tudo aquilo que pode comprometer com o nosso bem mais precioso. Se você notar, tá acontecendo a mesma coisa com o cigarro eletrônico que aconteceu lá na década de 60 e 70. Com a propaganda, com essa, digamos, essa disseminação de informação assim, isso aqui não faz tão mal. Tá, isso aqui é legal para você usar. E sempre começa pelo extrato mais jovem, né? Para ir se disseminando nas faixas etárias acima. Tá? É basicamente a mesma história. Que talvez seja também, né, é mais vulnerável, né, a classe mais vulnerável para justamente por conta da questão de ansiedade, né, as instabilidades e tal, então é muito fácil de você absorver esse jovem, né, para fazer. Também, a pessoa jovem de 12 a 14 anos, ela precisa de um meio cigarro para desenvolver o vício, não precisa de muito, que é diferente do adulto. O adulto, ele tem pessoas que, cada pessoa responde de um jeito diferente à nicotina, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que fumam no vizinho. Tá? Elas têm uma relação química com a nicotina diferente de uma criança que está desenvolvendo ainda isso. Né? Criança, entre aspas, né? Um pré-adolescente de 12 a 14 anos. Então, é muito fácil a criança viciar em nicotina, seja de qual produto for. E se a gente fosse falar hoje em problemas de saúde, quais são os principais problemas de saúde relacionados ao tabagismo? Em primeiro lugar, doença cardiovascular.
né? É o que é mais prevalente, é o que mais é um fator de risco evitável, o cigarro, né? E segundo, a gente tem aí as doenças pulmonares, né? Em terceiro lugar, muita gente acha que é neoplasia, que é câncer, mas não é infecção. Então, o cigarro, por exemplo, aumenta a chance de você ter tuberculose, de ter pneumonia, de ter infecções pulmonares que podem desenvolver alguma sequela, tá? E aí, em quarto lugar, vem os cânceres, né? A gente tem câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de cabeça e pescoço, câncer de boca, de língua. Tem outros tumores que o cigarro participa também, por exemplo, leucemias, tá? Tumor de pâncreas também está associado. Então, são várias coisas. A gente tem, por exemplo, problemas que não são muito bem, não são divulgados ou não são mais, assim, não tem muito mais informação, por exemplo, infertilidade, né? O cigarro causa infertilidade tanto para o homem quanto para a mulher. A gente tem doenças ósseas, né, osteoporose, o cigarro ajuda, ele é um catalisador de osteoporose, tá? Doenças periodontais, tá? Então, N doenças, né? A gente tem aí 210 doenças, menos que o cigarro é responsável indiretamente. E hoje a parte cardiovascular, né, que é a mais comprometida, fisiologicamente, isso é da nicotina, isso é do alcatrão, o que eles fazem no coração para fazer o indivíduo ter um infarto? É um conjunto de atuação do cigarro de papel, né? A gente tem ali um dano, a nicotina faz isso também, é um dano que a gente chama de dano na artéria. Então é como se fosse um desgaste muito mais rápido na artéria, e isso acentua a inflamação dentro da artéria e faz com que ela vá fechando, vai desgastando. Então aquele coração que suportaria até os 70 anos, ele vai suportar até os 50. Então o suprimento sanguíneo do coração acaba sendo prejudicado e que causa o infarto. Isso não só no coração, mas no cérebro também. Então aumenta a incidência de AVC, de derrame. A gente tem doença arterial periférica também. Então aqueles membros frios, o pé gelado, amputações, doenças que machucam a artéria, né? O cigarro é o grande responsável. Tá? Então, quando a gente fala assim, até um professor falava assim para mim, Lucas, quando você tem dano no coração, pode saber que você tem dano no cérebro, dano nas outras artérias do corpo, né? Que a gente chama de aterosclerose, né? Que é a arteriosclerose, que é esse envelhecimento mais rápido da artéria em função de dano. E o cigarro, os produtos, né, indiretos da combustão, a nicotina, fazem esse dano às artérias. Uhum. Bastante coisa aí pra gente pensar e pra gente refletir, né? Doutor Lucas, a gente tem um determinado momento aqui no programa que a gente muda um pouquinho o foco, mas a gente já vai voltar para essa parte aí do tabagismo. Mas a gente pergunta sempre pro nosso entrevistado, porque sempre quem tá aqui por um porquê, um propósito, né? E se eu fosse perguntar hoje pro doutor Lucas, esse é o nosso momento inspirar, que a gente chama. O que move a sua vida? O que move minha vida? A sua vida. Nossa, que pergunta complexa. Pergunta difícil, né? Então, assim, quando você começa a fazer medicina, você entra querendo fazer tudo. Aí, aos poucos, você vai descobrindo o que você quer. Eu, confessar uma coisa que eu decidi fazer pneumologia, assim, por causa de uma lista de eliminação. Foi no penúltimo dia antes da inscrição na residência. Que era muita coisa. Então, pneumologia ajudou a juntar tudo aquilo que eu gostava, tá? E não estava incluído o tabagismo. Sensação. Eu fui descobrir isso na residência. E foi um assunto que eu olhei assim, cara, né, por que não? A gente não, todo mundo, assim, tem um estigma que a gente né, tem um sacerdócio que vai, né, ajudar sempre uma pessoa. A gente acaba ajudando muito mais pessoas, dependendo do propósito nosso. Então, o que move, assim, é a gente entender o ser humano e entender como é que ele pode se proteger das coisas que causam mal à saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente não fala só saúde do corpo orgânica. É saúde mental e saúde espiritual. Então, eu e a Lívia, a gente vem de um movimento de tentar entender o ser humano por completo. É isso que move. Isso que é o meu propósito. De você enxergar, de voltar àqueles velhos conhecimentos antigos da medicina árabe, medicina oriental, que é enxergar o ser humano por completo. Tá? Do ínfimo átomo até o corpo por inteiro. Corpo, mente e espírito.
Então meu propósito, digamos assim, que move minha vida é entender isso e poder ajudar o máximo de pessoas possível. Que maravilha! E siga neste propósito, porque até onde eu sei, se a gente for continuar a nossa conversa, eu ainda brinquei, né, que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, por favor, compartilhe com a gente, Dr. Lucas, aonde a gente vai parar? O que mais pode aparecer aí pela frente? Então vamos lá. Então é uma opinião minha, assim, tá? Com base em acontecimentos, em fatos que a gente vê na hora que vai se atualizar em relação ao cigarro, assim, a relação à parte de vício, né? O que está acontecendo hoje? Hoje tem um movimento muito maior dos grupos que vendem novos vícios, como o cigarro eletrônico, das grandes corporações, que é para acabar com o cigarro de papel, porque ele é um potencial competidor. Só que é a mesma história do petróleo e do carro elétrico, tá? Vai demorar, isso não vai ser de uma hora para outra. E como tudo evolui na nossa história, na história humana, a questão do vício evolui também. Então a gente vê surgimento de novas drogas sintéticas. E a gente vê surgimento de novas drogas lícitas para consumo. Um exemplo. Existe uma fábrica, uma empresa que se chama Vectura. A Vectura, ela fabrica as nossas bombinhas, digamos. Então as nossas medicações inalatórias que o pneumo usa, a maior parte delas, algumas empresas farmacêuticas têm o próprio protótipo, a própria patente, e outras terceirizam isso em conjunto com empresas maiores. E a Vectura é uma delas. O mundo do dispositivo inalatório é um mundo fascinante, assim, ele é uma engenharia, uma inovação muito grande. Quem comprou essa empresa foi uma grande produtora de tabaco, de cigarro e de cigarro eletrônico. Aí a gente se pergunta, tá, teve um movimento, isso foi na Inglaterra. Todo mundo assim, as entidades médicas, as grandes associações, por que vocês fizeram isso? Troco do quê? Vocês não podem fazer isso. Né? Então eles estão procurando meios novos de fazer a gente viciar em alguma coisa e vender isso. Agora, o que vai ser? Aí fica a pergunta. A gente já vê movimentos, eu não vou entrar nessa seara também, mas de banalização, de legalização de algumas drogas. Cocaína, por exemplo, no Canadá é um exemplo. A gente tem muitos países em que o consumo de drogas injetáveis é feito lá em locais. Eu não vou discutir se isso funciona ou não, mas tá tendo esse movimento. Aí você vê uma empresa gigantesca comprando uma empresa que fabrica dispositivo inalatório. O que ela vai? Ela vai virar, vai mudar o lado agora? Não vai. Se é lícito, eles podem produzir. Agora, o que eles vão colocar? Entendeu? E o cigarro eletrônico, nessa evolução, já foi uma coisa gigantesca de eliminar, digamos, a combustão incompleta. E advogam isso. Alguns especialistas em cigarro, em tratamento do cigarro, já estão fazendo, digamos, passando a mão na cabeça do cigarro eletrônico. Como forma de tratamento, como forma de reposição de nicotina, que é um dos tratamentos para o cigarro de papel. Então a gente vê um conflito de interesses aí. A gente vê assim, poxa, mas para que lado que vai? Sabe? E a gente fica estudando. Será que faz mal? Será que não faz? A gente ainda não sabe. A gente sabe alguns malefícios que o cigarro eletrônico faz. Tá? Dano ao coração, dano à artéria, a gente já sabe que faz. A gente teve aquela epidemia de injúria pulmonar é o nome errado, mas de lesão pulmonar por causa da vitamina E que tinha lá, que era um dos aditivos do cigarro eletrônico lá nos Estados Unidos, levou a transplante pulmonar até em alguns casos. Então ainda é muito cedo pra gente ver se é seguro realmente ou não o cigarro eletrônico. E com essa compra dessa empresa a gente não sabe o que vai vir. Qual que vai ser o próximo desafio. Mal a gente tá dando conta da dependência química do cigarro eletrônico, vai vir mais um agora pra gente combater. Com certeza nessa parte, então, a gente fala que a prevenção é o melhor remédio, né? De preferência, nem chegar perto disso. Exatamente. Mas as pessoas hoje que já fazem uso e que lutam contra o tabagismo, quais são os pilares, então, para o sucesso da pessoa deixar de utilizar, parar de fumar? Tá falando do cigarro de papel agora, né? Todos. É que é diferente. Isso, diferente. Vamos lá, vamos falar de todos, tanto da parte do cigarro de papel e ver o que pode ser feito. No cigarro de papel, a gente tem dois tipos de vício, né? Que é o vício psicológico e químico. Tá?
quando você pega uma pessoa que fuma, independente da quantidade de anos que ela fuma, você tem que entender desde o começo por que ela começou a fumar. Antigamente não digo, 20 e poucos anos atrás, não tinha essa noção de você acolher o paciente, de entender de onde que vem o vício. Hoje a gente faz diferente. Então, primeiro você vai ver o histórico em relação ao cigarro. Segundo, tem que ver em que fase que a pessoa tá. A pessoa quer parar de fumar mesmo. Porque existem certas fases de motivação que a gente fala, que a pessoa, você pode dar o melhor remédio para ela. Se ela não quer parar de fumar, ela não vai parar de fumar. O mecanismo de vício, né, tá muito intrincado, que faz com que ela não tenha reflexão sobre isso. Então é um tratamento de etapas. Então, o principal motor ali é a motivação do paciente. Então você vai mostrando para ele, olha, não faço terrorismo. A informação tá circulando tão, já sabem que faz infarto, que aumenta câncer, enfim. Você vai mostrar o lado bom de não fumar. Como? Procurando a motivação, aquilo que o paciente tem. Por exemplo, eu tenho paciente idoso que eu falo dos netos. Você vai conversando, vai perguntando, né? Aí ele solta a informação, pois é, meu neto fala que não quer chegar perto de mim, porque sente cheiro de cigarro. Ele já me falou, vovô, para de fumar. Aí você, opa, janela de oportunidade. Você pega esse vínculo, fala, então, fulano, que tal? Olha, não seria mais legal você, em vez de estar perdendo tempo fumando cigarro, não estar jogando bola com o teu neto? Você entende? Então você vai começando a organizar os pensamentos e as crenças desse paciente. Motivação, estimular a motivação é o principal motor para o sucesso. Como é um vício químico, a gente precisa de suporte químico. De suporte. Então aí entra a medicação, que também quase personalizada. Você tem que ver o que o paciente tem alergia, o que ele não tem, o que ele pode usar, o que ele não pode. Existem medicações que tem que ter parte de diferença de gênero. Tem medicação que funciona muito melhor para mulher e tem medicação que funciona muito melhor para homem. Tá? E você vai pegando essas nuances assim e vai complementando. Isso leva tempo. Em média, geralmente você consegue fazer o paciente parar de fumar ali em 8 semanas, 12 semanas. Tá? É o tempo médio, assim. Uau, que bom! E encaminhando aqui para o nosso momento final, Dr. Lucas, a gente tem um segundo momento no nosso programa que a gente chama o momento O que tem a ver. Então eu vou lançar algumas palavras e aí você compartilha com a gente o que tem a ver com essas palavras. Então vamos lá. O que tem a ver com vício? Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, ok. O que tem a ver com força de vontade? Tempo. O que tem a ver com sucesso na luta contra o vício? Sucesso na luta contra o vício? Difícil. Felicidade. Oh, que coisa boa. E Lucas Moreira tem a ver com? Essa é a pergunta que todo entrevistado, quando chega, é difícil a gente se autodefinir. Mas vamos lá, Lucas Moreira tem a ver com? Simplicidade. Oh, que coisa boa, e a gente percebe. Muito bem, isso mesmo. Dr. Lucas, queria te agradecer pela sua presença aqui, poder compartilhar tudo isso com a gente falar que realmente o tabagismo não é uma questão de saúde, mas tem aí como a gente evitar. Então fique à vontade para dar as suas considerações finais aí, o que você gostaria de dizer. Agradeço você pelo convite, agradeço o pessoal aqui da equipe também. O que a gente tem que falar assim, eu vou falar olhando para você, eu não consigo olhar para a câmera. A dependência do cigarro, ela não pode ser visto como um estigma, uma vergonha, alguma coisa. Ele é uma doença como qualquer outra. E se ela é uma doença, ela tem tratamento, tem suporte para isso. Tá? Que eu sempre pego, assim, sempre friso com os pacientes, a questão é, você precisa entender que além de estar tendo vários prejuízos, você está perdendo uma coisa preciosa que se chama tempo. Às vezes a gente não percebe o quanto tempo que as pessoas gastam em vícios, né? E eu não falo só em vícios, em substâncias, mas em outras coisas. E hoje a gente já vê as pessoas não param para
refletir, não param para olhar dentro de si. Tá? Então, uma coisa que eu falo, vamos largar o cigarro e vamos ter mais tempo e usar esse tempo a seu favor, né? Olhando para sua família, olhando para sua esposa, seu marido, seus filhos, olhando para o céu, né? Admirando o que a gente tem de valioso mesmo, e não do que está dentro de um coisinha branco lá. Tá? Maravilha! E assim a gente acaba terminando então hoje mais um programa, mais um podcast. Agradeço mais uma vez a Deus, essa equipe maravilhosa, esse convidado excepcional que esteve falando aqui com a gente. E falo para vocês novamente, continuem curtindo a gente nas nossas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho e não esqueçam de interagir com a gente. E para você, o que tem a ver com saúde? Beijos e até a próxima.